Oi meninas, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso tapete, né? Semana passada nós fizemos a flor e a folha, né? Como eu havia falado com vocês, para fazer 3 flores, né? Para esse tapete eu usei 3 flores, né? Para ficar nesse tamanho aqui. Mas se você quiser fazer ele quadrado também pode, aí basta fazer uma flor só e trabalhar em volta, tá? Hoje o nosso processo vai ser fazer a junção das 3 flores, né? Nós vamos trabalhar em volta, mas já ligando uma flor na outra, tá bom? Então, como eu havia falado, cada semana a gente vai fazer um processo, né? Para ficar bem fácil para vocês aprenderem passo a passo do tapete, tá? Então, hoje nós vamos fazer a junção das flores e fazer a segunda carreira, que é a preparação para a gente fazer o motivo que nós temos aqui, tá ok? Então, nós vamos usar as 3 flores que nós fizemos semana passada, a agulha 3,5, né, que é para trabalhar com o barbante número 6, a tesoura, quando a gente precisar cortar o fio, e o barbante da sua preferência, tá? Então, aqui no meu, como eu fiz as flores mescladas de amarelo, eu vou fazer ele cru com detalhe amarelo, tá bom? Então, vamos dar início. Então, toda vez que eu fizer o início, eu sempre vou repetir, porque como eu falei, assim, quanto mais a gente repete, mais a gente guarda, tá? Então, ó, dá um nozinho na flor, na primeira que você vai trabalhar, e nós vamos dar bem aqui no cantinho. Você vem, solta o fio, divide, né, na metade, passa a metade aqui debaixo do fio e dá 2 nozinhos. Ah, Cida, mas você já deu o nó e vai trabalhar em cima da ponta, por que que você vai fazer isso? Toda segurança ainda é pouco, né? Porque a gente sabe que depois, na hora de lavar, se você não faz isso, o risco dele desmanchar, de você perder o seu trabalho é muito grande, tá? Então, ó, dei o meu nozinho, vou puxar, iniciar com 3 correntinhas, como a gente sempre faz. Toda vez que eu trabalho com ponto alto, eu sempre inicio com 3 correntinhas. Aqui nós vamos trabalhar o leque completo. 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Pronto. O nosso processo vai ser esse daqui, ó. Eu vou fazer essa parte da flor, a segunda e a terceira. Quando eu chegar nessa terceira aqui, ó, eu não vou fazer o leque completo, eu vou fazer só metade, tá? Então, essa flor eu vou fazer os 3 cantos e depois, quando eu fizer a segunda, já vou fazer na segunda e ligando na primeira, tá? Em vez de trabalhar uma flor toda, depois trabalhar a segunda, depois trabalhar a terceira, não, a gente já vai fazendo isso daqui, ó. Passa para a flor de cá, faz isso daqui, depois passa para de cá, e aí depois a gente encerra com as 3, tá bom? Então, ó, o primeiro eu faço o leque todo, uma correntinha de separação, como a gente fez lá na flor também, e nos espaços a gente trabalha 3 pontos altos. 2, 3. Nesses espaços, sempre eu vou trabalhar apenas com uma correntinha, não 2 como nos cantos, porque se eu trabalhar com 2, vai dar excesso de ponto, tá? Então, uma correntinha de separação, venho pra cá, aqui também eu vou trabalhar o meu canto completo. 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. A gente não vai cortar o vídeo, porque como a gente está gravando passo a passo, para vocês acompanhar direitinho, tá? Porque essa emenda aqui, a maioria das meninas tem dificuldade de fazer ela. Então, por isso que eu vou gravar esse processo todo sem cortar para vocês não perderem nada, tá? Então, ó, já tô no meu segundo lado da flor, fazendo com a linha que eu vou fazer o meu tapete, né? Que é o cru. Então, ó, fiz um canto aqui completo, outro canto completo. No terceiro também eu vou fazer completo, uma correntinha. E vou fazer
os 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Mais 3. Lembrando que eu falei que na primeira flor a gente trabalha os 3 cantos primeiro, para depois já começar a trabalhar a segunda flor, né? Já trabalhando essa carreira da linha que vai ser o tapete, mas já fazendo a junção das 2 flores. 3, uma correntinha e mais 3. Nesse último cantinho aqui, que é o 4º canto, né? Nós não vamos trabalhar o leque todo. Então, uma correntinha, vou fazer só metade, né? Que o canto são 2 bloquinhos de 3 pontos. Então, eu vou fazer só um. Então, 1, 2, 3 pontos altos. O que eu vou fazer? Uma correntinha. Vou pegar a minha segunda flor, fica bem atento, porque muitas pessoas às vezes não prestam atenção no lado avesso da flor, e na hora de ligar uma flor na outra, liga o contrário, tá? Então, fica atento. Lado direito com lado direito, encosta ele aqui, ó, bem próximo para não ter dificuldade. Fez a correntinha, passa para a segunda flor e faz 3 pontos altos. Tá vendo, ó? Uma tá do ladinho da outra, para vocês não se perderem, tá? 3 pontos altos. Fechei o meu terceiro ponto, olha o que eu vou fazer. Eu vou jogar esse ponto quase que encostado no outro, olha. Deixa eu abrir bem aqui para não ficar dúvida, ó. Esses 3 pontos que eu fiz, eu vou encostar com o outro que eu acabei de fazer. Depois que fez isso, né, só para ficar fácil para vocês guardarem, eu vou pegar essa flor que eu vou trabalhar nela, vou encostar na outra e vou jogar para trás. A primeira vai ficar atrás dela, aí vai ficar assim, ó. A segunda flor fica na frente e a primeira fica atrás. Então, toda vez que eu for trabalhar pontos altos, eu vou segurar na flor da frente. Toda vez que eu for fazer na flor de trás, que vai ser um ponto baixo, eu vou segurar na flor de trás. Na primeira flor, nós fizemos 3 pontos altos, uma correntinha. Na segunda, na hora de fazer uma junção de uma flor na outra, nós não vamos fazer correntinha. No lugar da correntinha, a gente vai fazer um ponto baixo, lá no espaço da correntinha da outra flor. Então, fiz o ponto baixo, solto a flor de trás e pego a da frente. Vou trabalhar no próximo espaço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Cuidado para não deixar a flor virar também. Às vezes a gente esquece e deixa virar, tá? Mantém ela sempre uma de costas para a outra. Terminei de fazer os 3 pontos altos. Vou conferir aonde que tá, porque às vezes a gente costuma fazer no mesmo espaço ou às vezes pula um, tá? Então, ó, esse foi o último que eu fiz, então eu vou fazer o ponto baixo no próximo. Um ponto baixo. Olha como que tá ficando. Tô trabalhando nessa, mas ao mesmo tempo tô ligando na outra flor, tá? Fiz o ponto baixo lá, segura a flor da frente. 3 pontos altos. Faça devagar, não tem problema, não precisa correria. Se precisar, dá pausa no vídeo, volta de novo e começa tudo de novo. Porque isso daqui não é muito fácil mesmo não, tá? Não precisa ficar com vergonha de que não dá conta, mas é só assistir o vídeo várias vezes, tá bom? Um ponto baixo na flor de trás, volto aqui no cantinho e vou fazer 3 pontos altos. Aqui nós chegamos no canto, né? Então, quando chega no canto, para ele não ficar repuxando, antes de fazer o ponto baixo aqui, eu faço uma correntinha. Pego a flor de trás, faço um ponto baixo. Do mesmo jeito que eu fiz uma correntinha para ir, eu faço uma correntinha para voltar. Laçada, volto no canto novamente e vou completar ele. Vou fazer os outros 3 pontos que estão faltando. 3 pontos altos, e assim a gente terminou de fazer a nossa ligação da flor.
Olha como que ficou. 3 pontos altos, 1 ponto baixo, 3 pontos altos, 1 ponto baixo. A gente vai fazer até chegar lá no cantinho. Tá vendo que quando a gente faz a correntinha aqui, ó, ele não repuxa. Se eu não fizer, ele vai ficar juntando. Aí, na hora que você for trabalhar, ele vai ficar com uma volta assim, ó. Porque ele vai repuxar, né? Agora aqui, nós vamos fazer normal, sem ligar nada, né? Porque a gente só liga numa lateral da flor. Então, aqui, continuo fazendo meu processo, uma correntinha. 3 pontos altos. Mais uma correntinha. Três pontos. E assim eu vou seguindo até chegar lá no último cantinho, né? Porque toda vez que a gente vai trabalhar na flor, a gente trabalha nos 4 cantos. Mesmo que não seja completo, né? Porque na hora que a gente vai fazer a junção das duas flores, a gente não faz o canto completo, faz só metade. Ó, uma correntinha, 3 pontos altos. Mais uma correntinha, mais 3 pontos. Chegamos no canto novamente, né? Uma correntinha de separação. Eu não vou fazer o canto completo, vou fazer somente 3 pontos. E da mesma forma que eu fiz com a primeira e a segunda, eu vou fazer agora com a segunda e a terceira, tá? Faço só a metade do canto, uma correntinha. Vou pegar a minha terceira flor, vou encostar aqui do lado e vou fazer os 3 pontos, para depois eu virar. Porque se eu virar antes, pode ser que vocês fiquem confusas, tá? Então, por isso que eu faço isso, né? Eu faço uma do lado da outra primeiro, depois que eu terminei de fazer os 3 pontos, aí que eu vou encostar um bloquinho no outro, né? Encostei, jogo a que eu terminei para trás e a que eu vou trabalhar fica na frente, tá? O processo é o mesmo. Os 3 pontos ficam na flor da frente e o ponto baixo para fazer ligação lá onde eu fiz a correntinha, né? Então, laçada, volto na flor da frente, 3 pontos altos. 2, 3. Sempre lembrando, gente, que a linha tem que ficar atrás da agulha, nunca deixa na frente, tá? Se deixar na frente, na hora que você vai fazer o ponto, ele fica embolado. Então, ó, ponto baixo, volto na flor da frente, 3 pontos altos. Novamente, jogo a linha para trás, vou no próximo espaço, um ponto baixo, laçada, volto e faço os 3 pontos altos aqui no canto. Como eu falei na flor anterior, aqui no canto, antes de fazer o ponto baixo, a gente vai colocar uma correntinha, tá? Então, ó, ponto baixo, para voltar a mesma coisa, uma correntinha e volta. Ah, Cida, mas eu já vi tantas pessoas fazendo ligação de flor e eles não colocam a correntinha. Cada pessoa trabalha de um jeito, né? Nem todo mundo trabalha igual. Às vezes o jeito que eu faço é o jeito que eu acho melhor para trabalhar. Ou às vezes a outra pessoa, como o ponto dela é maior, às vezes não tem necessidade de colocar a correntinha. Mas no meu caso, por exemplo, todas as vezes que eu fazia sem a correntinha, ele ficava repuxando e dava um defeito no tapete, tá? Então, ó, uma correntinha. Agora aqui, a mesma coisa da segunda flor, a gente vai fazer até chegar lá no cantinho. Nós já fizemos as 3 flores. Se você quiser fazer um caminho de mesa também, é só aumentar a quantidade de flores.
Se for uma mesa de 4 cadeiras, eu acho que 5 flores é o suficiente. Mas se for uma de 6 cadeiras, eu acho que mínimo 7, tá? Para você fazer um caminho de mesa, se você quiser fazer no barbante. Dá para fazer na linha? Dá também. Só que aí, é lógico que se a espessura da linha ou do barbante que você vai trabalhar, se ela é fina, você vai gastar muito mais carreiras do que no barbante, né? Se você for seguir a mesma receita para fazer na linha, não vai dar certo, porque ele vai ficar minúsculo, porque a espessura é diferente, né? Mas hoje em dia nós temos muitas opções de barbantes que são muito bons, né? Assim, apesar de ser um pouquinho mais caro, o barroco, por exemplo, né? Mas é um barbante que dá um ar de sofisticado, né? Como diz a Anne, aqui na Promive, dá um ar de sofisticado porque ela é uma linha que tem um certo brilho, né? Então, aqui, ó, chegamos no canto. Agora, nós vamos preencher esse espaço que ficou sem fazer, né? Nós fizemos a junção de uma flor com a outra, né? Abri para vocês verem. E agora, nós vamos terminar essa carreira aqui. Então, como que nós vamos proceder? Aqui nesse canto é normal, porque a gente não tem junção nenhuma aqui. Então, 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Na lateral também a gente continua o mesmo processo. A única diferença que tá aqui é só onde a gente fez a junção mesmo, porque vocês lembram que a gente só fez a metade do bloquinho, do leque? Então, nós vamos completar esse leque que tá faltando, né? Porque a nossa flor também não pode ficar defeituosa. Se a gente faz num canto e não faz no outro, na hora que vai fazer o tapete, ele vai dar defeito, né? Vai ficar torto. Então, ó, cheguei no canto, aqui só tem a metade, então eu vou completar a outra metade, vou fazer os 3 pontos altos, 2, 3. Lembra que a gente fez uma correntinha aqui, ó, de separação entre um e outro? Então, nós vamos fazer uma correntinha e nesse meio nós vamos fazer o ponto baixo. Olha pra você ver. Tá igualzinho de lá. Uma correntinha, volta pro outro canto, que também tá incompleto, e faz os outros 3 pontos que estão faltando. Agora, continua normal. Uma correntinha, 3 pontos altos. Mais uma correntinha e mais 3 pontos altos. Chegamos no canto novamente, vamos repetir o mesmo processo. Vamos completar o canto, fazendo os 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, um ponto baixo no meio, uma correntinha de separação e mais 3 pontos altos. Três. Uma correntinha. E já vamos encerrar nossa primeira carreira, né? Além da gente juntar as 3 flores, a gente tá fazendo a nossa primeira carreira do nosso trabalho, tá? Ó. 1, 2, 3. Chegamos no final, uma correntinha de separação, primeira, segunda, terceira correntinha. Enfia a agulha, puxa e fecha com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer um trabalho diferenciado disso daqui. Não é só o leque que a gente faz. A gente vai fazer esse detalhe aqui com 8 pontos altos, tá? Só que agora que eu encerrei minha carreira, eu tô na metade. Eu não tô aqui no início, né? Então, eu vou começar daqui mesmo, eu não vou sair daqui. Vou iniciar com 3 correntinhas e continuar o meu processo.
Quando eu terminar de dar a volta toda, eu completo esse cantinho aqui que vai ficar pela metade, tá bom? Então, ó, vou iniciar com 3 correntinhas, onde eu terminei mesmo. Um ponto alto para cada ponto dos 3 que eu fiz embaixo. Olha lá, 2, 3. Além desse, aqui dentro eu vou acrescentar mais 2 pontos altos. Ficamos com 5. Na hora que eu terminar a minha volta, aqui eu vou acrescentar 3 para completar os 8, que são os 3 que estão faltando, tá? Então, ó, 2 correntinhas, vou acrescentar aqui dentro 2 pontos altos. Então, toda vez que a gente tiver aqui nesse canto, a gente sempre vai fazer um lequezinho de 2 pontos, 2 correntinhas e 2 pontos. Mas esses 2 pontos é a continuação daqui, então não existe correntinha, tá bom? Então, ó, outra coisa que as meninas sempre têm problemas e acabam esquecendo. Esse primeiro ponto aqui, eu não posso pular ele. Quando eu faço esses 2 pontos, às vezes ele fica em cima e a pessoa acaba sempre pulando, pula esse e já vem pra cá e fica um ponto a menos. Então, não pode esquecer disso. Fez os 2 pontos, puxa pra trás e faz do primeiro, porque aqui nós temos que completar 8 pontos, tá? Então, ó, 2 que eu fiz lá, mais os 3 que eu fiz aqui, um em cima de cada ponto da carreira anterior e mais 3 pontos aqui dentro. Tudo isso sem fazer correntinha. 1, 2, 3. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora eu completei, tá? Uma correntinha de separação. Dentro desse próximo espaço, eu vou trabalhar apenas 3 pontos altos. Quando eu estiver trabalhando no meu tapete, apesar do aumento aqui, não é aqui que ele vai modificar, ele vai modificar aqui na quantidade de bloquinhos. Olha aqui nesse daqui, por exemplo, ó. Na segunda carreira eu tenho um bloquinho, na terceira tenho 2, na quarta eu tenho 3. Então, o que tem que aumentar são esses bloquinhos aqui de 3 pontos e não aqui no canto, tá? Porque tem gente que às vezes entende errado, acha que é para fazer 3 pontos aqui no espaço e um ponto em cima de cada ponto desse. Então, cada carreira que faz, esse motivo aqui, ele vai aumentando de tamanho. E o nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo é aumentar aqui, né? Porque esse detalhe aqui vai ficar sempre a mesma coisa, tá? Então, ó, fiz os 3 pontos altos, uma correntinha. Como essa é a nossa primeira carreira que a gente tá montando o motivo, então, esse primeiro espaço aqui vai fazer parte do nosso detalhe dos 8 pontos. Então, 3 pontos altos. Continuo fazendo a minha sequência, puxo o ponto para não pular ponto nenhum. Vou fazer aqui em cima, 4, 5, 6, ainda faltam mais 2. É aquele lequezinho que a gente faz lá dentro. Mais 2 aqui dentro, vou completar os 8 pontos. 2 correntinhas de separação. 1, 2. Mais 2 do outro lado. E vou começar a sequência dos 8 pontos de novo. Porque é 8 pontos de um lado e 8 do outro, tá bom? Então, ó, puxa o ponto para não pular o primeiro ponto. Faz um ponto alto em cima de cada um dos 3 e acrescenta mais 3 lá no espaço. 2, 3, completando o nosso motivo com 8 pontos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, volta o processo da uma correntinha, tá bom?
Eu vou fazer essa lateral aqui porque vocês precisam ver como que vai ficar lá onde a gente fez a junção dos dois pontos, tá? Então, continua 3 pontos, uma correntinha e mais 3. 2, 3. Uma correntinha. Aqui nós temos a nossa junção. Então, vai depender muito do tipo do seu ponto. Se ele for mais largo, você vai fazer apenas um bloquinho só de 3 pontos aqui. Faz um ponto aqui, um aqui. Eu vou até fazer para vocês verem. Faz um ponto aqui, um no meio e outro do outro lado. Aí, uma correntinha passa lá pro espaço. Só que se o ponto da pessoa for muito apertado, se fizer isso, ele vai repuxar. Ele não vai dar certo fazer isso. Ó, faz assim. Mas se o ponto da pessoa for bem apertadinho, é melhor fazer um bloquinho aqui nesse espaço. Os 3 pontos normais. Uma correntinha de separação. E outros 3 aqui dentro, tá? Você vai ver qual que vai ficar melhor no seu ponto. Porque às vezes você faz os 2 bloquinhos e na hora que vai trabalhar em volta, ele começa a embabadar. Pro meu, eu adaptei fazer assim, né? Porque o meu ponto não é tão largo, né? Ele é mais apertadinho. Porque se eu fizer daquele outro jeito, pode ser que depois ele vai ficar repuxando demais, então pode ficar torto, tá? Então, eu vou repetir aqui no outro canto, de novo. O mesmo processo, tá? Três pontos. Uma correntinha, vou repetir de novo. Aqui nesse canto, eu vou colocar 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha de separação, vou pro outro e repito a mesma coisa. O vídeo já ficou até longo. Então, eu vou dar uma pausa aqui, só para eu terminar de dar a volta, para mostrar para vocês como que vai ficar aqui no finalzinho. Daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Pronto, cheguei no final, né? Então, aqui, ó, como eu havia falado para vocês que esse canto aqui, ó, ele não tinha terminado ele, né? Porque a gente começou no meio. Então, ó, aqui eu vou acrescentar os 3 pontos que estavam faltando. Sem correntinha, tá? Tem correntinha só antes, depois não tem não. 3, vou entrar na terceira correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo. Completando os 8 pontos que a gente tinha falado que ia ficar no canto. Então, o nosso trabalho ficou isso aqui, ó. Os 8 pontos no canto, de um lado e do outro, né? Aqui... estou trabalhando no 4º ponto, então eu ainda vou começar daqui, mas ele ainda vai ficar incompleto, tá? A hora que você der a volta toda, você vai fechar aqui e vai completar o último ponto que tá faltando. Toda vez que você for trabalhar, você sempre vai pular 2 pontos e começar a trabalhar no terceiro, tá? Porque se você começar desde aqui do início, você vai acrescentar a quantidade de pontos, então ele não vai manter a mesma quantidade, tá bom? Então, vou iniciar com 3 correntinhas, mais um ponto alto em cima do próximo, sempre trabalhando assim, tá? Sem pular ponto nenhum, até chegar lá no espaço e acrescentar os 2 pontos lá dentro daquele espaço. Mais 2 aqui dentro. 2 correntinhas e mais 2 pontos de novo.
porque esses 2 pontos que eu faço aqui do outro lado é a sequência do outro lado do tapete, né? Então, ó, pego no primeiro, ponto alto, no segundo, terceiro. Eu tenho que ter uma sobra de 2 pontos lá, tá? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer mais 2 pontos. 7, 8. Cida, é para continuar até acabar os pontos da carreira anterior? Não. Sempre vai sobrar 2 no início, aqui, e 2 no final da carreira. Porque eu quero que ele tenha esse formato aqui, com 8 pontos de um lado e 8 pontos do outro. Lembra que eu falei da questão dos bloquinhos dos 3 pontos? 3 pontos aqui no espaço. Na carreira anterior, ele tinha um bloquinho só de 3 pontos. Na próxima, agora, ele vai ficar com 2, ó. O meu acréscimo tá aqui. O detalhe muda é aqui e não no canto, tá? Então, ó, 3 pontos. Agora é para fazer junto em cima desses pontos? Não, não é para fazer mais. Aqui nessa carreira, aqui na segunda carreira, a gente fez sem fazer correntinha, porque a gente precisava completar os 8 pontos aqui, né? Então, a partir de agora, não tem que completar mais. Então, toda vez que fizer o bloquinho com 3 pontos, eu vou fazer uma correntinha de separação, vou pular o primeiro, o segundo e vou entrar no terceiro. Não é para fazer junto mais, é para fazer separado. Tem que colocar a correntinha, tá? Então, ó, 2, 3, 4, 5, 6. Se der mais de 6 pontos aqui em cima, já tá errado. Então, volta, desmancha e começa de novo. Porque você sempre vai pular 2 e vai fazer somente 6 pontos. Porque tem esse acréscimo aqui do canto. Se você não pular aqueles 2 lá do início, como é que você vai acrescentar 2 aqui dentro? Ao invés de ficar com 8, vai ficar com 10, né? Então, ó, 2 correntinhas de separação e mais 2 pontos aqui dentro. Vou repetir só mais essa vez. 2 pontos. Vou no primeiro ponto, não vou pular ponto nenhum, continuando a minha contagem de 8 pontos, tá? 4, 5, 6, 7 e 8. Ah, não vou conferir, não. É melhor voltar e conferir. 2, 4, 6, 8. Porque às vezes a gente confia na nossa contagem enquanto tá fazendo e acha que tá tudo certo, não confere. Depois, quando você já tá lá na segunda volta, você tem que voltar e desmanchar e fazer tudo de novo. Isso sempre acontece quando a gente confia na nossa primeira contagem. Então, eu aconselho sempre a voltar e conferir, tá bom? Então, ó, sobraram 2 pontos, né? Da minha sequência. 1, 2, sem fazer, faço uma correntinha, 3 pontos altos. Agora, eu vou repetir essa sequência toda. Uma correntinha de separação, em todos os espaços eu vou trabalhar 3 pontos. E nos cantos, vou pular os 2 primeiros, fazer 6 pontos, mais 2 aqui dentro, que vai completar os 8. Do outro lado, a mesma coisa. 2 correntinhas, 2 pontos aqui, mais 6 pontos, que vão dar os 8 pontos, tá bom? Então, eu não vou terminar essa carreira, vou trazer ela pronta na próxima semana. Eu vou trazer ela com... Eu fiz a primeira aqui, então eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. Então, semana que vem, eu vou vir com ele pronto até essa última carreira escura aqui, ó. Que aí eu vou ensinar para vocês fazer o término da carreira, arrematar e começar a outra cor. O processo é o mesmo, não muda, só mudam as cores, tá bom? Para dar esse detalhe diferenciado no tapete, tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente continua a nossa aula, tá bom?
Até mais!